Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Esse vídeo é a pedido dos catequistas. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o querigma, sobre a necessidade do querigma na vida do catequista e sobre a necessidade da catequese para a vida da comunidade. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu quero dizer que é uma honra para mim falar para os catequistas, porque catequistas são os profetas da comunidade. O cardeal Robert Sarah, quando ele era bispo de Guiné, lá na África, ele dizia que quando ele tinha que visitar lugares muito longe, lugares muito assim, sem acessibilidade, né, de ter que passar por pântano ou por deserto, ou alguma coisa muito complicada, as únicas pessoas que se dispunham a ir com ele eram os catequistas, né? E os catequistas são, portanto, os queridinhos de Deus, né? Lá em Daniel capítulo 12, versículo 3, diz assim: os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça brilharão como estrelas eternamente. E um catequista tem uma classe. Toda classe é introduzida por ele nos caminhos da justiça. Então, parabéns. Vocês realmente são as ovelhas queridas do rebanho. Todo catequista é um evangelizador. Então, hoje nós vamos falar sobre o querigma. O querigma é o primeiro anúncio da fé. É o anúncio que os apóstolos faziam para os judeus e para os pagãos. Quando aconteceu o cenáculo, o Pentecostes lá no cenáculo, que Pedro saiu para a janela, abriu, escancarou tudo e foi falar para a multidão, o que ele falou para a multidão era o querigma. Era a proclamação das verdades de fé. Por exemplo, Ananias para Paulo, quando Paulo caiu do cavalo, que Jesus falou, vai, procura Ananias na cidade de Damasco. Ele foi lá e Ananias apresentou para ele o querigma. Então o querigma é a porta de entrada, né? É aquilo que nos faz crescer, que nos faz conhecer a fé. Então o querigma é o anúncio das verdades da fé. É a boa notícia. O querigma traz uma vida nova para nós, traz o desejo ardente de uma vida nova. O querigma nos dá uma experiência de fé e o querigma nos abre ao Espírito Santo. Nos faz nascer na fé e nos abre os olhos. Então vamos relembrar quais são as verdades do querigma, que faz todos esses milagres em quem prega e em quem escuta a pregação. A primeira verdade querigmática é que Deus nos ama. Nessa verdade, nós lembramos várias passagens do Evangelho, mas uma delas que mais chama atenção é o do filho pródigo. Vamos lembrar dessa figura. Essa figura, ela é um quadro de Rembrandt e ela está no Museu de Hermitage, lá em São Petersburgo, na Rússia. Olha que interessante. O pai do filho pródigo recebe ele sem perguntar onde ele esteve, o que ele fez. Não quis saber, não falou para ele, vai tomar banho, depois a gente conversa, você tá fedendo. Não, pulou do pescoço. O pai esperava ele, o pai queria ardentemente que ele voltasse. O pai tinha saudade. O pai é um pai amoroso, um pai que não joga na cara o que esse filho fez, apesar desse filho merecer, não é? É a reação de um pai que ama. Eu não sei se vocês já leram, mas quem não leu, leia. E eu fiquei sabendo até que o Maninho falou para nós que existe um filme no YouTube que chama
que é o filme desse livro. O livro chama A Cruz e o Punhal. É um livro muito bom, um livro de uma história verídica, de um pastor de uma cidadezinha pequena lá dos Estados Unidos, que se sentiu chamado por Deus para pregar para as gangues de rua de Nova York. E ele sofreu muito para fazer essas pregações, essas conversões, essas amizades com as gangues, e ele conseguiu converter o líder das gangues e fez uma diferença enorme na vida desses jovens de rua. E a única pregação que ele tinha é: Deus te ama do jeito que você é. Que eles não acreditavam nisso, porque como é que pode Deus amar do jeito que eu sou? Eu sou ruim, ninguém gosta de mim. Por que ele gosta de mim? Então, essa primeira verdade querigmática, ela é suficiente para transformar a nossa vida. Acreditar que Deus nos ama de um jeito gratuito, que eu não tenho que mudar para que Deus me ame, mas Ele me ama já do jeito que eu sou, transforma a nossa vida, né? E isso nos leva, conhecedores dessa primeira verdade, que Deus nos ama como a gente é, automaticamente vem a segunda verdade querigmática, que é: nós somos pecadores. E é aí que vem a pergunta: não é possível que Deus me ame desse jeito. Não, Ele te ama desse jeito, então eu sou obrigada a mudar. Não, eu tenho que corresponder a esse amor, né? O pecado que a gente reconhece em nós quando conhecemos esse amor de Deus é especialmente o pecado de Adão e Eva, de querer ser independente de Deus. Eu não preciso dele, não quero depender dele. Ele, para mim, ele quer mandar em mim, ele quer me fazer de marionete, eu não quero nada com ele, né? Como Adão e Eva no paraíso foi exatamente isso. Deus colocou-os no paraíso, criou tudo aquilo por amor, numa explosão de amor. Deus criou tudo para nós, deixou tudo impecável. O paraíso era tudo que o homem queria, mas ele deixou a liberdade para o homem. Vocês têm dois caminhos. Você pode ir pelo caminho do bem, escolher Deus, e eu te digo: escolhe Deus. E eu te digo: escolhe Deus, porque se você escolher Deus, você vai viver. Mas você pode não escolher. E se você escolher o mal, escolher o outro caminho, se você não escolher estar comigo, você invariavelmente vai perder tudo que você tem e vai encontrar a morte. E Adão e Eva escolheram a morte, escolheram não estar com Deus, escolheram não obedecer a Deus. E é esse livre-arbítrio que nós temos até hoje. É esse livre-arbítrio que nos leva a possibilidade de escolha, não é? Sem saber, agora sabendo, que nós só somos livres se nós escolhemos Deus. Porque a partir do momento que eu escolho não estar com Deus, automaticamente eu estou escravo do mal. O que não é Deus é a escravidão do mal. O que mais? Lá no paraíso a gente vê que Deus continuava passeando no paraíso. Ele continuou passeando. Ele foi no fim da tarde no paraíso, chamou Adão e Adão se escondeu. Ou seja, assim que a gente escolhe o outro caminho, a gente perde automaticamente a amizade com Deus, a intimidade com Deus. Não porque Deus não quer, mas porque nós escolhemos o outro caminho, não é? E quando a gente perde a amizade, a gente perde o lugar onde a gente estava. Não quero mais ficar no paraíso, porque o paraíso é o lugar onde eu tenho Deus. E com isso, a gente se afasta de Deus, né? O filho pródigo, por exemplo, ele podia ter escolhido ficar na casa, mas ele escolheu pegar tudo e ir embora. Então ele se afastou de Deus, ele saiu da casa, ele saiu do paraíso, não é? E aí tá uma péssima notícia para a humanidade.
Nós não podemos voltar para o paraíso por vontade própria. Nós escolhemos sair. A humanidade escolheu sair de lá. A humanidade escolhe até hoje, dia a dia, estar longe de Deus. Tem uma palavra que fala assim: se você soubesse, Israel, quanto tenho te desejado. Como eu teria te guardado sob as asas, como uma galinha guarda os pintinhos. O coração de Deus continua saudoso, o coração de Deus continua querendo nos guardar, nos salvar, estar conosco e nos fazer feliz. Mas não conseguimos fazer isso, nos metemos numa encrenca, num poço do qual nós não conseguimos sair. E é aí que entra a terceira verdade querigmática, que é: mas Jesus veio e me encontrou sujo, assim tão sujo, me salvou do pecado e da morte. Se não fosse Jesus. Quando a gente peca com relação a um mendigo, é um mendigo. Eu nunca vi aquele cara na minha vida. Ixi, Maria, xinguei ele. É um pecado? Com certeza, meu irmão. Deus com certeza é pai dele. Mas eu nem conhecia. Se eu xingar a minha mãe, o pecado é muito maior, porque a minha mãe é a que me deu a vida. Eu conheço essa mulher. Eu sei como ela é. Eu sei que ela cuidou de mim. Então, o meu pecado é maior. Agora, se eu peco contra Deus, Deus é uma pessoa infinita. Deus é infinito. O meu pecado é infinito. A única pessoa que poderia nos tirar desse pecado infinito é o sangue do próprio Deus. Porque é o próprio Deus que é infinito. Portanto, Jesus veio e morreu no nosso lugar. A cruz que ele morreu era para nós, não era para ele. Esse Jesus veio e isso que ele passou era para nós, não era para ele. Ele não merecia nada disso, mas ele veio e se entregou no nosso lugar para que pudéssemos ter paraíso novamente, não é? E aí a alegria que é para toda a humanidade chegou no Natal. Deus vem e nos tira da lama. Essa é a boa notícia. Jesus morreu por mim, morreu no meu lugar. Ele pagou o resgate que o mal pedia. Santa Ângela de Foligno, não sei se vocês conhecem a história dela, ela era muito mística, né? E uma hora ela rezando, ela olhando para a cruz, Jesus na cruz falou assim para ela: não morri por você de brincadeira, isso aqui foi de verdade. A cruz era para nós. Jesus morreu de verdade no nosso lugar. E aí vem a pergunta para nós, não é? Deus me ama, eu sou realmente pecadora, Jesus fez isso por mim, ele morreu no meu lugar, mas como é que eu volto a ter amizade com Deus? E agora a quarta verdade querigmática: pela fé e pela minha conversão. Crer e ter atitude. Se eu só falar, não, eu acredito em Deus. Nossa, o que tem de gente que faz isso, não é? Não, mas fé eu tenho. Nossa, eu não vou na igreja, não participo de nada, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Nossa fé tem que levar a uma atitude de fé. Tem que ter uma vida de fé. Essa fé tem que transformar o meu dia a dia. Se ela não transforma, se ela não me muda, essa fé é morta, ela não existe. A fé é automaticamente fazer alguma coisa, porque a fé é um estilo de vida, não é uma palavra. Vamos lembrar do Paulo de Tarso, que quando caiu do cavalo, mudou completamente. Ele perseguia a igreja. Agora ele pregava o Jesus que ele perseguia, não é? Carlo Acutis, a fé dele transformava não só ele, mas a vida das pessoas pelas quais ele passava. Tem um livro que quem escreveu foi a mãe do Carlo Acutis, e ela conta que no velório apareceu um moço angolano e deu para ela uma carta que o moço escreveu, um poema, quer dizer, não é uma carta, um poema
que ele tinha escrito para o Carlo Acutis. E ela falou, de onde você conhece ele? Ele falou assim, olha, eu nunca conversei com seu filho. Mas o fato dele passar por mim nos corredores da escola e me cumprimentar com tanto acolhimento, mudava o meu dia. Isso é fé. Nosso olhar faz bem. Nossas palavras fazem bem, não é? O São Maximiliano Kolbe, ele contagiava as pessoas. Quando ele ficou na prisão para morrer, que ele ficou 14 dias para morrer de fome na prisão, no bunker lá em Auschwitz, ele contaminava os soldados que estavam do lado de fora guardando a cela, a ponto do comandante do campo de concentração ter que mudar o soldado sempre, porque ele contaminava pela fé, pela delicadeza, pelas palavras, de ver ele acolhendo, cuidando, confessando e rezando com as pessoas que estavam morrendo com ele naquela cela. Mas e aí? Como que a gente alimenta essa fé? Porque fé é um dom que a gente recebe no batismo. O Espírito Santo vem no nosso coração no batismo e ele mora dentro de nós com toda a sorte de dons. Ele vem com o pacote fechado de todos os dons. E o dom da fé está junto. Então nem o dom da fé é uma coisa nossa. Deus nos dá o dom da fé. Mas nós temos que alimentar essa fé, porque ela pode morrer. Como que a gente alimenta? A gente alimenta com a vivência da fé, com a vivência da igreja, com os sacramentos, com pensamentos de bondade, com atos de bondade, com estudo de palavra, com oração, com vivência em comunidade. Isso vai aumentando a nossa fé e vai deixando a gente cada vez mais íntima do coração de Jesus. É aí que a gente conhece um Jesus que é o Senhor. Ou seja, ele manda e a gente obedece. O que ele mandar é lei. Então, a quinta verdade querigmática é: Jesus é o Senhor. É aquela frase de Nossa Senhora: façam tudo o que ele mandar, porque ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele falou assim: vocês me chamam de mestre e Senhor, e realmente eu sou. Não é? Ele realmente é o Senhor. Ele manda e nós obedecemos. Não é nós que mandamos: Senhor, faça isso, faça aquilo. Não, a gente até pede, mas se ele não quiser, é ele quem manda. O contrário do que fez Adão e Eva, né? Que ele mandou e eles foram lá e fizeram exatamente o contrário, o que não era para fazer. Quando o Paulinho foi para o Japão, meu filho mais novo, ele passou 4 anos no Japão e ele rezava, né, para que desse tudo certo, para que fosse vontade de Deus, para que se for vontade do Senhor que eu vá para o Japão. Aí ele chegou pro Dani e falou assim: eu fico até com medo de rezar se for vontade de Deus. Já pensou se não for? Porque ele tava doido para ir, né? E o Dani falou assim: nossa, se ele não quiser, você vai querer ir? É uma boa pergunta para nós. Se não é vontade de Deus, eu vou fazer? Tem todo 100% de possibilidade de dar com o burro na água, não é? Façam tudo o que ele disser, porque o que ele disser vai dar certo. O que ele disser é o melhor. Deus nunca faz alguma coisa que não é bom para nós. E isso nos leva a sexta verdade querigmática, que é receber o Espírito Santo. Para quê? Para que a nossa fé cresça, para que tenhamos atitude, para que nós vivamos sob o senhorio de Jesus. Jesus sabia que para nós é quase impossível ou impossível totalmente viver tudo isso, viver a fé, viver a luta contra o mal sem a ajuda do céu. Então ele falou: eu vou, mas eu vou deixar com vocês um paráclito, vou deixar com vocês um advogado, um consolador, aquele que vai lhes lembrar todas as coisas necessárias para caminhar comigo. E ele deixou para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nós recebemos dentro de nós no batismo. E esse Espírito Santo que nós recebemos, muitas vezes fica esquecido lá no fundo. É como um copo de leite que a gente coloca Toddy, mexe bastante. Se a gente toma esse leite,
ele tá com gosto de chocolate, tá marronzinho, mas se a gente esquece esse copo em cima da mesa e vai fazer o que tem que fazer, a hora que a gente volta, depois de 2 horas, esse leite tá branquinho, o Todd tá lá no fundo. Se você beber isso aí, o leite tá sem gosto de nada. É a nossa vida. Se a gente esquece do Espírito Santo, nossa vida fica com gosto de água. É aquilo que aconteceu nas bodas de Caná, né? Só tem água. Ou seja, estamos sem gosto. Aí a gente começa a participar da comunidade, começa a participar do grupo de oração, começa a participar das missas, começa a participar das catequeses, e o Todd é mexido todas as vezes que nós rezamos, todas as vezes que nós temos um insight: Deus me ama. E é isso que mexe esse Todd, e quando a gente toma, ele tá com gosto. Nós gostamos de coisa com gosto, não é? Como é que a gente tem esse Espírito Santo? Como é que a gente faz para que isso aconteça? Basta que eu queira, basta que eu deseje esse Espírito Santo. Lá em Lucas 11, Lucas fala assim: se vocês, ou seja, Jesus, né, fala assim lá no Evangelho de Lucas: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Realmente é isso que acontece. Exatamente. Se nós pedirmos, nós temos o Espírito Santo. Pedi e recebereis, e nós teremos. Quem mais se entregar, mais se molhará. Tem aquela história bonita, né, que fala assim que a pessoa estava morrendo de sede e aí fica sabendo que tem ali uma cachoeira e ela pode pegar uma coisa qualquer para ir buscar água, e ela pega um dedal, a outra pega um tonel. Quem mais vai pegar água? Quem está levando um tonel, não é? É o que eu quero. Esse tamanho do instrumento que eu vou buscar, esse Espírito Santo, é o tamanho do desejo que eu tenho. A minha vida tem que mostrar esse desejo que eu tenho. Essa saudade, essa vontade que eu tenho de ser mais, de ir além, amando esse Deus. Aí vem a consequência desse Espírito Santo, né? O primeiro fruto desse Espírito Santo, o fruto é automático da vinda desse Espírito Santo sobre nós, é a vivência em comunidade. Deus nos manda viver em comunidade. Todos os serviços de Deus culminam em convivência. O Espírito Santo produz em nós um desejo de amar, de conviver, de estar junto, como Pai, Filho e Espírito Santo, que são uma comunidade de amor. Para nós, viver em comunidade não é fácil, não é fácil, porque não somos perfeitos e maravilhosos como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é aí que nós aprendemos a ser. É aqui que aprendemos a perdoar, a amar, a começar de novo, a ter humildade, a engolir o outro, a suportar-vos uns aos outros, né? E é isso. Essas são as verdades querigmáticas. Relembrando, Deus me ama como eu sou pecador, Jesus veio e me salvou do pecado e da morte. Fé e conversão, crer e ter atitude. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Pedir e receber o Espírito Santo e viver em comunidade. Tá. Só o querigma é suficiente? Não. Esquece essa pergunta. A pergunta é: qual é o efeito que essas verdades querigmáticas produzem em nós? Qual é o efeito dessas verdades? O efeito é o mesmo efeito que teve nos discípulos de Emaús. Lembra? Os discípulos de Emaús eram 2, estavam voltando para casa tristonhos, porque Jesus já tinha morrido fazia 3 dias. Ai, meu Deus do céu! Ele falava super bem, era um Deus cheio de amor por nós, mas morreu e até agora a gente não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. E Jesus estava no meio deles e começou a pregar o querigma até chegar em casa. Qual foi o efeito que isso teve na vida deles? Os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Os olhos se abriram
Eles tiveram um encontro pessoal com Jesus e perceberam que era um encontro pessoal com Jesus. Sentiram o coração arder a ponto de falar assim: você não sentia que ardia o coração enquanto ele falava? Quando a gente ouve o querigma, o coração arde, porque dá uma vontade de viver isso tão grande, parece tão simples. Eu quero. E automaticamente eles saíram de casa, voltaram para a comunidade dos discípulos e foram contar que eles foram testemunhas de que Jesus está vivo realmente. É isso que acontece com cada um de nós. Quando a gente ouve essas verdades do querigma, nossos olhos se abrem, nós reconhecemos: Jesus está aqui comigo. O coração arde, porque a palavra me faz arder de desejo. E eu corro para a comunidade e falo: esse aqui é o meu lugar. Que coisa deliciosa, meu Deus. É o que aconteceu com a samaritana, não é? A samaritana chegou lá, nem sabia quem era, mas os olhos se abriram e falaram: então você é o Cristo, porque você falou tudo o que eu tenho feito, não é? O coração ardeu e ela ficou apaixonada. Eu vou falar para todo mundo. Não, eu vou falar. E correu para a cidade. Uma mulher que não saía de casa porque era uma mulher de má fama, mas correu para a cidade e foi falar para todo mundo: eu conheci o Cristo, ele está lá no poço. E as pessoas vieram para ver realmente. Que coisa linda, não é? O querigma é uma porta que se abre, é um mergulho. Eu pulo do despenhadeiro no mar de amor, no oceano de amor, no oceano infinito de amor de Deus. Esse pulo, esse mergulho, essa coragem de sair é o efeito do querigma. É a volta ao primeiro amor, aquela que no Apocalipse Paulo fala: olha, eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Vocês estão fazendo tudo sem brilho nos olhos. O que te falta, o que falta para os nossos catequistas, o que falta para os nossos líderes de comunidade, para os agentes da comunidade, é que os olhos brilhem de amor. Brilhem! É a volta ao primeiro amor. O que é o primeiro amor num casal? É esquecer que a gente se conheceu lá em 1981. Eu e Escada, 1982 a gente se conheceu. E quando a gente se conheceu, realmente os olhos brilharam. Eu conheci o Escada lá e ele era líder, ele era pensante, ele era um cara atuante, ele é um cara inteligente. E os meus olhos brilharam. É isso que eu não posso esquecer. Hoje eu tenho um senhor de 65 anos do meu lado, mas que nunca perdeu a liderança, o brilho nos olhos pela comunidade. Nunca perdeu. A inteligência, a estratégia, o cuidado, está sempre pronto, sempre pronto. É esse o primeiro amor que o Senhor quer que a gente tenha em mente. Não podemos nos esquecer do querigma. E é por isso que sempre devemos ouvir esse querigma, essa verdade que me deixa apaixonada por Jesus, não é? É ele que nos apaixona, é o chão da nossa fé. O querigma é testemunhal. Na evangelização, levamos o querigma e, portanto, contamos o nosso testemunho. Então é assim que a gente prega o querigma. Eu falo como eu era e como era sofrido ser desse jeito. Como foi o encontro pessoal que eu tive com Jesus e como eu fiquei. E se ele fez isso em mim, vai fazer em vocês. Olha que coisa maravilhosa. Então eu vou contar para vocês como eu era. Eu era uma ostra fechada, desesperadamente tímida, que queria sumir. Eu, com 13, 14 anos, eu só usava bege, ninguém me enxergava. Usava rabo, eu tinha o cabelo comprido, liso, bonito, só usava rabo e óculos. E eu não queria ser enxergada, eu não falava. Eu era timidíssima, eu não sabia conversar. A ponto de eu olhar para o espelho, isso depois de muito tempo, eu já era adulta, já tinha os meninos, eu olhava para o espelho e falava: meu Deus, não tem nada que presta nessa pessoa. Eu não estava do meu lado, eu não me conhecia e eu não me amava. Mas Jesus veio e me encontrou assim, tão podre, tão suja, tão nada. E me colocou no lugar de uma filha muito amada. O Senhor me ama. Era muito sofrido para mim ser como eu era.
Eu não tinha valor para mim mesma. Mas o Senhor veio e me amou. Ele fez isso comigo. E esse Deus prometeu para mim que se eu alargasse os meus horizontes, Ele ia trazer muita gente para ficar comigo. E foi o que Deus fez. A partir daquele momento, eu virei as costas para o que eu era. E comecei a buscar incessantemente o meu Deus. Porque, como diz Jesus para aquela mulher, né? Eu comecei a demonstrar muito amor para que os meus pecados fossem perdoados. E o Senhor falou: quem muito amou, muito será perdoado. E Ele fez isso para mim. E eu conto com toda a coragem do mundo. Hoje vocês acham que eu não sou tímida. Eu sou tímida, mas ai de mim se eu não falar desse Deus que me ama. Eu vou explodir. Ai de mim se eu não falar, porque eu vou explodir. Ele merece que eu consuma a minha vida no serviço para Ele. Porque Ele me amou de um modo que nunca ninguém me amou. Portanto, se Ele fez isso em mim, Ele faz em você, com certeza. E é maravilhosa essa sensação de ser amada, tocada, cuidada, carregada no colo, resgatada no nada, né? Deus me ama. E é isso. Vale alguma coisa? Nada. Mas Ele me ama. O que para mim é mais do que suficiente. Eu amo esse Deus também. Eu amo muito esse Deus. E eu quero amá-lo até a loucura. E continuando. Atos 4:20 fala assim. São Pedro fala para nós. É impossível deixar de falar de tudo que a gente tem visto e ouvido. É impossível. É impossível para nós. Nós não somos repórteres. Nós somos testemunhas. O querigma, então, é suficiente na vida da pessoa? Não. O que é querigmático hoje na nossa paróquia? É o grupo de oração, os acampamentos, né? É suficiente? Não. É o mergulho, é só o mergulho. É a porta de entrada. A porta tá aberta e eu tô doida para entrar. Eu tô no despenhadeiro, tô vendo o oceano de amor e eu quero pular, eu pulo. Mas a catequese é que me faz sobreviver nesse oceano de paixão. É a catequese que me faz amadurecer no amor. Então não adianta que eu tenha feito acampamento se eu parar no acampamento. Eu preciso de catequese para que eu tenha profundidade, para que eu possa nadar profundamente nesse amor de Deus. Nesse Deus em que eu mergulhei no acampamento, no grupo de oração e no querigma. É esse Deus, é a catequese que me faz nadar e aproveitar esse amor profundo e maravilhoso que Deus tem para nós. Então, como eu disse, o querigma é a porta e a catequese é entrar por essa porta que se abre. O querigma é o mergulho e a catequese é nadar nesse mar de amor. Os dois juntos nos fazem evangelizadores imbatíveis. Se eu ficar só no querigma, eu sou aquela sementinha que cai no caminho, mas tem muita pedra. Vai dar uma germinada, mas o sol vai bater e vai queimar. Mas se eu tiver catequese, essa catequese é que vai fazer com que eu crie raízes e produza 100 por 1. O que seria a catequese sem paixão? Não sei se vocês assistiram a The Chosen. Se não assistiu, por favor, assistam, porque é maravilhoso. Ou leram a passagem que Jesus se encontra de noite com Nicodemos. Nicodemos quis encontrar Jesus de noite. Jesus foi no encontro. E aí Jesus falou, olha, ninguém entra no céu se não nascer de novo. E Nicodemos era mestre em Israel e não sabia o que era nascer de novo, né? O jovem rico, ele obedecia tudo que a igreja dizia. Ele tinha vida regradinha, mas não tinha coragem de largar tudo por Jesus. Diferente dos mártires, que largaram até a própria vida para ir atrás de Jesus, para seguir esse Jesus, para fazer o que ele manda, para ser igual a ele.
Para uma boa evangelização, então, nós precisamos como um carro de 4 rodas. Vamos imaginar um carrinho, tá? Um carro normal. Eu ia trazer um carrinho de brinquedo, mas não achei ele, tá, gente? Vamos imaginar um carro grande. Para o carro andar, ele precisa de 4 rodas. A primeira roda do catequista é a experiência da salvação. Somos testemunhas e não repórteres, ou seja, eu não conto o que aconteceu com o outro, eu conto o que aconteceu comigo. Eu sou testemunha. Em Atos 2:32 fala assim: ele está vivo e disso nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Quando a gente se reúne em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus está presente ali, ressuscitado e vivo. Ele faz milagres em todas as reuniões, porque o ressuscitado se reúne conosco. Somos testemunhas, não repórteres. Então, essa experiência de salvação tem que me levar a falar do que aconteceu comigo. A segunda roda é o zelo pelo Evangelho. O que quer dizer isso? É amar o Evangelho. O Evangelho é a própria vida de Jesus, é a boa nova. É o que ele veio trazer para nós. A notícia de que eu posso sair da lama. A notícia que eu sou salva. A notícia que eu já estou salva. Em Romanos 1,16 fala que o Evangelho é a força de Deus. Acreditar nisso é a força que move o meu ser, o meu coração. É a boa notícia que me tira do fundo do poço. Aí tem a terceira roda. A terceira roda é a inculturação do Evangelho. O bom pastor conhece suas ovelhas. O catequista tem que conhecer os seus alunos, né? Conhecer pelo nome, pela história, pela saúde, pelo jeitinho dele, para que eu possa dar o alimento certo. Jesus conhece cada ovelha. Ele sabe qual é a pastagem que cada um de nós precisa, qual é a pastagem que a gente gosta. E ele leva a gente a pastar aquilo que nos deixa feliz. E nada nos falta, não é? Não prego em inglês para quem fala português, ou seja, eu tenho que falar a mesma língua das pessoas que eu estou catequizando. Eu não posso falar num português erudito enquanto as minhas crianças são do sítio. Não posso fazer isso. Eu tenho que falar uma língua que eles entendam. Então, essa inculturação do Evangelho é mais uma roda. A quarta roda é a vivência do que se prega. Ah, Regina, então tem que ser santo? Não, mas eu tenho que lutar dia a dia para melhorar. Tenho que confessar para que Jesus me perdoe os pecados, para que eu seja curado do que eu fiz, para que eu dê a volta por cima e me converta. Eu tenho que me converter. A fé tem que me levar a mudar de vida, não é? Eu não posso, por exemplo, colocar um videozinho de eu caído na cadeira numa festa com a cara cheia de pinga. Não posso fazer isso. Eu não posso, por exemplo, ficar xingando no trânsito enquanto tem aluno de catequese do meu lado vendo, pais de aluno que eu nem sei que está vendo. Eu tenho que ter uma vida de quem luta pela fé, não é? Essa é a quarta roda. Mas tem, graças a Deus, um step, né? O step quer dizer: aprende-se evangelizar evangelizando. Aprende-se dar catequese catequizando. Então, se me falta, por exemplo, a primeira roda, que é a experiência da salvação, catequizando e evangelizando, eu vou com certeza ter uma experiência de salvação. Se me falta a segunda roda, que é o amor pelo Evangelho, catequizando eu vou ficar apaixonada pelo Evangelho, enquanto eu evangelizo. Se me falta a terceira roda, eu não sei falar a linguagem deles, mas aquilo vai me moldando e eu vou aprendendo. É o step. A quarta roda, se me falta a vivência do que eu prego, o step, enquanto eu catequizo, eu vou conseguir com certeza me converter. Qual dessas rodas me é mais difícil? Evangelizando a gente pode superar. É a história de Dom Venâncio, que eu acho que muita gente já conhece, porque eu já contei muitas vezes na comunidade, mas vou ter que contar de novo, porque cabe como uma luva nessa história. A história de Dom Venâncio é o seguinte: Dom Venâncio era um menino português que veio com Dona Maria, portuguesa, menininha também de Portugal. 50 anos estava aqui no Brasil, tinha uma padaria que era dele,
conseguiram ganhar a vida, tinha 2 filhos, e eles, os dois trabalhando muito, muito, muito. Um dia Dona Maria chegou para o Venâncio e falou: Venâncio, vamos lá por trás dos montes, vamos lá visitar nossos parentes no Portugal. E o Dom Venâncio falou: beleza, vamos lá então, vamos comprar um cruzeiro, a gente vai lá para Portugal, mas tem um negócio. Nós não vamos gastar dentro do navio não, porque já é cara a viagem. Então nós vamos fazer um carregamento de pão e de queijo, e a gente come pão com queijo na viagem toda. Se for assim, a gente vai. Aí tudo bem, Dona Maria ficou animada, os meninos ficaram apaixonados pela ideia e tal, e vai, faz pão, faz queijo. Levaram uma montanha de pão com queijo e beleza. Entraram no navio no primeiro dia, comeram pão com queijo, feliz, todo mundo foi pro restaurante do navio, e eles foram pro quarto, comeram pão com queijo, legal, encheram a cara de pão com queijo, saíram, todo mundo foi brincar, conversar e etc. Na janta, a mesma coisa, todo mundo pro restaurante, eles pro quarto, comia pão com queijo. E aí, isso aconteceu todo dia. Um mês depois, quando chegou na hora chegava na hora do almoço, eles estavam até verdes, já fedendo queijo, já tudo amarelo, comendo pão com queijo. No último dia de viagem, Maria falou assim: olha, hoje não dá. Hoje é o último dia, Venâncio. Vamos comer no restaurante, pelo amor de Deus, é o último dia, não dá mais para comer pão com queijo. O pão já tá duro, o queijo já tá curado, não aguento mais. Eu falei: tá bom, vai, é o último dia, beleza. Então tá, chegou na hora do almoço, foram para a fila de entrada do restaurante, chegou na entrada, era o comandante que recebia, falou: nossa, Dom Venâncio, Dona Maria, que bom que vocês vieram, eu não vi vocês aqui nenhuma vez. Não, é que a gente, na hora do almoço, a gente fica muito ocupado e tal. E o senhor tá com a passagem aí para eu ver onde que o senhor vai sentar? Quando ele mostrou a passagem, o comandante olhou e falou assim: nossa, seu Venâncio, olha, com essa passagem que o senhor tem direito a 5 refeições por dia no restaurante de graça. Essa é a nossa vida. O catequista que só dá pão com queijo para os catequizandos, mas que tem que dar picanha. Tem que dar o melhor. Tem que dar o próprio Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que nós possamos dar não só para os nossos catequizandos a picanha da fé, mas que nós demos a alegria que vai no nosso coração de conhecer um Deus que nos ama tanto. Deus abençoe vocês. Muito obrigada.